Em 20 rodadas, a pior campanha do futebol cearense na Série A do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Fernanda Alves. Boa tarde, André, para você e para todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo pela Verdinha e pela TV Diário. Exatamente. O Fortaleza, na era dos pontos corridos entre os cearenses, concretiza a pior campanha. Desde 2003, que foi quando iniciou a era dos pontos corridos, o Fortaleza hoje com 15 pontos na 19ª colocação, na 21ª rodada, tem aí esse feito histórico negativo. Um momento onde o Fortaleza, há um ano atrás, estava vencendo o Corinthians e conseguindo a liderança da competição e se mantendo invicto jogando em casa, hoje tem 11 derrotas no total, como visitante, perdendo bastante, principalmente amargando a vice-lanterna com riscos maiores, já que depende só de si e também dos outros resultados para conseguir alavancar dentro da tabela da competição. O Fortaleza perdeu para a equipe do Mirassol ontem pelo placar de 1-0, os adversários que disputam ali com ele também, mas de fato o Tricolor de Aço precisa dessa virada de chave mais uma vez. Nem é virada de chave mais, é de uma reação. A equipe precisa reagir, inclusive foi muito debatido esse assunto na coletiva de imprensa com Renato Paiva. O treinador falou sobre esse momento e a gente traz detalhes daqui a pouquinho, André. O que me incomoda, sabe, Breno, não é... É claro que os resultados são péssimos, é claro que a sequência é muito ruim. Nos últimos 18 jogos o Fortaleza ganhou 1, mas, cara, vendo o jogo ontem, me incomoda, por exemplo, a facilidade com que o Fortaleza tomou um gol daquele. Sim. É a displicência na cobrança de um pênalti pra errar no momento que não se pode mais errar. É perder o rebote, aí o cara vai tacar a mão na bola. De novo. É a sequência de acontecimentos e a forma como eles se desenrolam. Então, assim, tudo parece que pro Fortaleza é muito difícil de fazer e muito fácil de sofrer. Eram 7 jogadores na área, meu amigo. E o Edson Carioca foi lá e conseguiu aos trancos e barrancos ir vencendo os duelos e para fazer 1-0. O Mirassol, que já tinha feito um gol antes, que acabou sendo anulado por centímetros ali do VAR. Outro gol fácil. Então, assim, cara, o que acontece? Porque os jogadores falam em mudança de postura, falam em mudança de comportamento. Renato Paiva, toda coletiva é a mesma coisa. Nós temos potencial, acredito que podemos reverter a situação. Mas, meu amigo, tem que ter resultado. Em 60 pontos disputados, ganha 15, tá dizendo aqui o seu Miro Lima. É preocupante demais, cara. Muito preocupante, e a gente vê que o Fortaleza, nesses jogos mais recentes, inclusive, tem sido um adversário fácil para qualquer clube que o enfrenta. Sim. Tem sido fácil marcar gols no Fortaleza. Tem sido fácil entrar na grande área do Fortaleza. A defesa não consegue cortar, a defesa não consegue destruir nenhuma jogada. E aí a gente tem gols como aquele do Mirassol no jogo de ontem. Um gol que parece, assim, fim de racha, com todo mundo já cansado, sem perna, e que sai aquele tipo de gol. Foi o que aconteceu. E é um gol, André, muito parecido com coisa de rebaixamento. Sinceramente falando, parece gol de time que já não tá brigando mais por nada na competição. Sabe aquele time que cai com rodadas de antecedência e ele tá só cumprindo tabela? Sai esse tipo de gol. Sai aquele tipo de gol do primeiro tento que foi anulado. Por uma questão milimétrica ali do atacante do Mirassol. A gente não consegue ver o Fortaleza em campo, pelo menos não conseguiu ver contra o Mirassol, um Fortaleza que aparentasse estar disputando 3 pontos e precisando desses 3 pontos. Brigando desesperadamente por essa pontuação para tentar uma reação. Não aparenta isso. Ou pelo menos a gente não consegue ver os jogadores com força para fazer isso, suficiente para fazer isso. Se a gente parar para pensar, o time do Fortaleza... Pronto, a entrevista do Mancuso no final do jogo, eu acho que ela é sintomática. Quando o Mancuso demonstra claramente que ele e o elenco não tem mais... Não conseguem entender e nem demonstrar mais nada do que a gente tá vendo. Ele falou, olha, não tem o que dizer. É como se não tem força pra sair. A gente tá tentando, mas não tem... sabe, é como se você tivesse perdido, desesperado. Pra mim é uma palavra de desespero, aquela do Mancuso no final. E o Renato Paiva, quando chegou, uma coisa que ele bateu na tecla era que o time que ele encontrou era um time sem confiança. Pois me parece que hoje a confiança tá mais abaixo do que no momento que ele chegou. É um time que me parece, assim, sem ter norte, sem ver uma luz em lugar nenhum, sem saber pra onde ir, sem saber pra onde caminhar. E o Renato Paiva, até esse momento, não consegue dar essa direção. Não consegue apontar para os jogadores para onde é que eles têm que ir buscar, para onde é que eles têm que seguir para tentar sair dessa situação. Ontem foi realmente desesperador de ver. Parecia mesmo uma equipe sem ideia nenhuma,
parecia ele um ajuntamento dentro do campo. E era fácil. O Mirassol não jogou muita coisa, mas ainda assim chegou com facilidade. Total. Sem jogar muita coisa, o Mirassol chegou com facilidade na área do Fortaleza. E do meio pra frente do segundo tempo, a minha sensação era que o segundo gol ia acontecer a qualquer momento. E não fosse o Elton Leite, ele teria saído. O Fortaleza poderia ter perdido com um placar mais elástico ainda. Foi realmente complicado de ver o jogo de ontem. E é o retrato de uma equipe que não sabe o que fazer em campo. Ô, seu Wilton Bezerra, umas semanas atrás eu falei que o roteiro tava se desenhando para o Fortaleza, um roteiro de rebaixamento. E muita gente disse, não, mas ainda tem muito jogo pela frente, ainda tem o segundo turno inteiro, parará. É muito precipitado dizer isso. Cara, quando a gente fala em roteiro, o Fortaleza pode até hoje ainda escapar. Pode, depois de ter perdido o Mirassol, pode escapar, pode permanecer. Matematicamente isso é possível. Mas é a forma como vai se desenhando a temporada, Wilton. São muitos erros, são muitos problemas. E assim, parece que a cada rodada vai piorando. Não tem melhora, não tem evolução, não tem algo que dê ao torcedor a esperança de que isso vai mudar. Sinceramente, eu vejo muito torcedor hoje estar apegado e falar, eu vou ao estádio, é pela camisa do Fortaleza. Eu vou ao estádio e eu acredito que o time pode ganhar um jogo pela mística daquelas camisas, né? Mas não é pelo trabalho que tem sido feito pela diretoria, pela comissão técnica, pelo elenco. Não é pela bola jogada. Eu vou porque é pela instituição. E me parece que cada vez mais tem sido isso. Porque dentro de campo não tem muito motivo para acreditar não, seu Wilton. As camisas, elas não têm jogado sozinhas. Isso acontece muito no futebol. Claro que isso é uma força, né, de expressão. As camisas jogam sozinhas. A gente se refere à tradição da camisa, do escudo, quando muitas vezes falta tudo em torno de um time de futebol em matéria de apoio, e as camisas estão lá, como a representar uma prova de resistência. Mas as camisas do Fortaleza, elas estão jogando sozinhas. A verdade é essa. E foi assustador, foi um negócio que nos deixou perplexos aquele começo de partida. Aquele começo de partida do Fortaleza é como se tudo que é conversa, tudo que é discurso, tudo que é trabalho psicológico não tivesse representado absolutamente nada. Eu nunca vi uma prova de tanta insegurança como eu vi naquele começo de partida. Aquele gol tomado pelo Edson Carioca é um retrato da situação vivida pelo time do Fortaleza. Ele até se recuperou no jogo, ele pode até se recuperar, mas isso demora. Mas até que ele se recupere mentalmente dentro de campo, a desgraça já está feita. É a leitura que a gente faz. Nos rachas, seja na beira da praia ou nos campinhos, nos rachas nas calçadas, quando o jogo é de brincadeira, muitas vezes, até por brincadeira, a gente deixava um participante do racha entrar na nossa defesa, fazer um gol com toda facilidade, porque afinal de contas trata-se de uma brincadeira. Foi o que me ocorreu e eu escrevi isso logo após o jogo. Parecia até que por amizade os defensores do Fortaleza estavam permitindo a brincadeira do Mirassol. Parecia gol de racha. Não, gol de racha em toda a sua plenitude. Foi como se o atacante da equipe paulista tivesse um salvo-conduto para tirar onda, para sair driblando na base do vai cair, não caiu. Parece até para divertir a turma. Não acha ser o menor compromisso. Não é possível aquilo. Aquela caça de um bando de jogadores para se livrar da bola, para desviar o caminho da bola. Aquilo foi terrível. Eu juro a você que assistindo o jogo, eu não estava trabalhando na partida, mas eu estava assistindo, obviamente, e na hora que saiu o gol, a minha reação foi dizer assim, que diabo foi isso? Incrível. Foi a minha reação de, rapaz, que diabo foi isso aí? Incrível. E o pior não é isso. Rapaz, o jogo foi tão cheio de pequenas tragédias ou de grandes tragédias que 1 minuto depois uma penalidade é marcada. O Barreiro cobrou mal, o goleiro rebateu e ele finalizou mal de novo. De novo. Meus amigos, olha, naquele
tempo reduzido, eu nunca vi se reunir tanta coisa absurda. Circo de horrores. Circo de horrores. E aí a gente ficou, o que é que vai ser desse Fortaleza a partir daí? Interessante que depois disso, o time, por força, até eu diria de uma indignação de jogadores, como o Prió, por exemplo, não só ele, mas também o próprio Matheus Pereira, e os jogadores, eles foram imbuídos de uma resposta, de uma reação, e eles se empenharam, meu Deus. Foi aquilo que foi mais triste, mas é aquela história, né, meu filho? O time já não pensava, já não jogava com a cabeça, já não tinha tranquilidade para fazer. E mesmo que na interceptação das jogadas, o time adversário devolvesse a bola pro Fortaleza. Foi o mais triste, foi isso. O Mirassol errou muito passe, demais. E o Fortaleza devolvia. Mas o Fortaleza, ele estava fora do ar. O Fortaleza estava ali perdido. Perdido. E aí falta dentro de campo, fora de campo, sei lá, sinais, com alguma coisa que tranquilize o time. Não tem quem tranquilize. Eu acho que até os erros do Mirassol é que ajudaram mais do que qualquer outra coisa. Foi uma coisa terrível. Foi uma coisa terrível. E aquilo marca o time pelo resto do jogo. Aquela imagem de insegurança, a falta de confiar no que é feito, ela se dilui por toda a partida. E o Fortaleza acabou perdendo por 1-0, por um Mirassol que não jogou essa bola. A grande verdade é essa. E apesar de todo o empenho, o Fortaleza é incapaz de ter um padrão de jogo, de nos fazer enxergar alguma coisa parecida com aquilo que ele precisa. Foi de lascar. E só assim, para fazer aqui um adendo, concordando com tudo que o Wilton disse, só algumas peças de fato que a gente conseguia ver diante de um time que não sabia realmente como agir, por onde ir, por onde seguir. A gente conseguia ver o Prió tentando fazer sozinho alguma coisa. A gente conseguiu ver algumas escapadas do Alanzinho, inclusive ele que foi derrubado e conseguiu a penalidade. O Matheus Pereira também. Mas assim, lampejos de jogadores que tentavam resolver sozinho uma coisa que é coletiva. Coletivamente o Fortaleza não funcionou. Mas aí, quando a gente vê, Breno, por exemplo, os destaques individuais esses que você citou, o Matheus Pereira, que chegou há pouco tempo, o Prior, que não era utilizado, o Alanzinho, que também teve pouquíssimo espaço. Esses jogadores sendo os destaques, vamos colocar assim entre aspas, os que conseguem apresentar ali uma vontade, algo de diferente, isso fala muito também sobre todos os outros. Claro. Olha, vamos parar para pensar aqui quem são os jogadores, né, que hoje são os titulares do Fortaleza, que você diz assim, nesses caras eu não mexo. Eu acho que nesse jogo contra o Mirassol, a defesa foi mal no geral, mas assim, no recorte, você tem o Mancha, um cara muito jovem da base, o Prió, 21 anos de idade, o Alanzinho, que é super jovem também, tá recaindo nos ombros de jogadores mais jovens e não deveria estar com eles essa bola. Deveria estar com os mais experientes, com os caras mais rodados, com os caras que têm mais costume de jogar a Série A do brasileiro, que tem costume de enfrentar times mais pesados, e não nesses outros jogadores. Tá recaindo sobre eles porque a galera que é mais, vamos assim usar essa palavra, medalhão, não tá respondendo. Por isso tá recaindo sobre eles. Meus amigos, eu sei que tem gente perguntando aqui no nosso chat. Será que já caiu? O Hélio Marley tá mandando. Fortaleza pra vocês já caiu? Você acha que ainda tem escapatória? Muita gente tá dizendo que tá na conta do imponderável. Tá na conta do milagre. Aquilo que só pode acontecer no futebol. Eu tô achando que tá por aí mesmo. Porque já trocaram o treinador, já trocaram o departamento de futebol... Já trocaram dirigentes, jogadores. No momento, a matemática diz que sim, que é possível permanecer. Mas quando a gente olha para o campo, o sinal é de que não. A gente não consegue ver. Vocês conseguem ver o Fortaleza hoje ganhando 10 partidas? Não. Eu não consigo. Não, ele tem que ganhar 11 agora, né? Eu não consigo ver isso. Então, assim, a matemática diz que sim. Mas o desempenho do clube diz o contrário. O que é totalmente diferente, por exemplo, daquele 2022. Que muita gente dizia, em 2022 Fortaleza também virou... Não adianta mais nem falar disso, isso aí já se tornou recorrência. Não mas é porque... absurda, né? Não tem, Wilton. Naquele ano era um Fortaleza que não tinha resultado, mas tinha desempenho. Apesar de não vencer jogos, mas o time jogava diferente. Desse ano, como o Breno disse, nem isso. E a janela não tá fazendo o efeito que fez naquele ano. A janela naquele ano foi determinante.
A janela deste ano, os jogadores já estão jogando e não tá tendo o mesmo efeito. Aliás, por exemplo, a escolha ontem do Renato Paiva de colocar o Pablo Roberto, que desde maio não jogava, desde o início, eu acho que você acaba colocando um atleta que estava ali meio que sem ritmo de jogo, e é ruim até pro atleta, porque ele não consegue se integrar rapidamente, e eu acho normal, o cara não jogava há um tempo, fez no máximo 3, 4, nem 4, fez 3 treinos com Fortaleza, e de repente ele começa como titular. O Pablo Roberto, eu lembrei que ele estava em campo, porque aos 26 minutos, o comentarista da transmissão oficial falou assim, a estreia do Pablo Roberto, eu lembrei de vale, ele tá jogando. Porque a gente não conseguia nem ver. Confuso. Mas assim, André, eu entendo você jogar um cara que não joga faz tempo, num contexto desse, é você expor o cara, até queima o cara logo de início. Acho que o Renato Paiva, ele foi muito pra aquela de mudar. Sim, Tem sim. que tentar alguma coisa de diferente. Aí afastou os caras ao longo da semana.